Era uma noite de dezembro de 2022 e o mundo do futebol estava em polvorosa. Emiliano Martinez, um nome que até então soava como uma promessa, havia sido coroado o melhor goleiro da Copa do Mundo. A reação dele, um sorriso que escondia a profundidade de sua jornada, como se dissesse, eu sabia que chegaria aqui. O que muitos não compreendiam era que essa conquista não era apenas sorte, era o resultado de um caminho repleto de desafios e superações. Martinez não era um goleiro comum. Em vez de se contentar com a posição, ele tinha uma ousadia que se manifestava não apenas em suas defesas, mas também em suas palavras. Ele se tornará, sem dúvida, um dos maiores provocadores do futebol. O que faz um homem se tornar uma lenda? Em seu caso, foi a habilidade de enfrentar as adversidades e um talento indiscutível que se tornaram a peça-chave na trajetória da Argentina em busca de redenção. Nascido em 1992 em Mar del Plata, Argentina, a vida de Emiliano começou em meio a dificuldades. Sua família lutava para sobreviver, e ele frequentemente via seu pai em lágrimas, preocupado com as contas. A paixão pelo futebol era uma fuga e, ao mesmo tempo, uma esperança. Ele se destacou nas categorias de base do Independiente e logo chamou a atenção de um olheiro do Arsenal. Mas essa oportunidade trazia consigo um dilema: deixar a família para trás em busca de um sonho. Em 2010, ele se mudou para Londres, mas a realidade não foi fácil. Durante 8 longos anos, lutou para conseguir uma posição no time titular, passando por uma série de empréstimos. No entanto, o verdadeiro momento de virada chegou após a pandemia de Covid-19. Quando o goleiro titular se machucou, Emiliano viu sua chance de brilhar. Em 23 partidas, ele se destacou, ajudando o Arsenal a conquistar a FA Cup. O reconhecimento finalmente parecia ao seu alcance. Mas o que acontece quando você brilha em um time que tem mais de um goleiro de elite? O dilema se tornou inevitável. Martinez precisava de tempo de jogo e, mesmo com o apoio dos fãs, decidiu deixar o Arsenal, transferindo-se para o Aston Villa. No novo clube, ele não apenas se firmou, mas rapidamente se tornou a arma secreta da seleção argentina. Se a carreira de Martinez foi marcada por desafios, sua habilidade em defender pênaltis o transformou em um verdadeiro herói nacional. A Argentina, que carregava um fardo de 27 anos sem troféus, encontrou em Martinez um guardião capaz de quebrar o ciclo de desespero. Ele não era apenas um goleiro, era um mestre da psicologia, fazendo os adversários hesitarem com provocações antes da cobrança. Em cada torneio, suas habilidades foram testadas. Na Copa América de 2021, ele se destacou nas disputas de pênaltis, ajudando a Argentina a conquistar o título. O mundo começou a conhecer o vilão do futebol, aquele que desafiava não apenas os atacantes, mas também as regras não ditas do jogo. A Copa do Mundo de 2022 solidificou sua reputação. Ele defendeu pênaltis cruciais contra grandes nomes, sempre com um sorriso provocador. Com seu comportamento audacioso, ele provou que não se tratava apenas de talento, era também sobre a mentalidade. Cada defesa não era apenas um ato de habilidade, mas uma batalha psicológica, onde ele sempre buscava vantagem. Ao longo da carreira, Martinez enfrentou críticas por suas provocações, mas isso nunca o deteve. Ele se tornou um ícone, mostrando que um goleiro pode ser tanto um protetor quanto um provocador. Em meio a tudo isso, o que o torna verdadeiramente especial é sua capacidade de lidar com a pressão, não apenas defendendo bolas, mas também se tornando uma figura que redefine o papel de um goleiro no futebol moderno. A história de Emiliano Martinez é uma saga de resiliência e ousadia. De um garoto que sonhava em ser goleiro a um homem que desafiou o destino e conquistou o mundo, sua trajetória nos lembra que, às vezes, o que parece ser um obstáculo pode se transformar na maior oportunidade da vida. No final, ele não apenas se destacou no futebol, mas também se tornou um símbolo de superação e triunfo. E, assim, sua lenda continua a crescer, tanto dentro quanto fora dos gramados. Com a Copa do Mundo de 2022, Emiliano Martinez não apenas conquistou o título de melhor goleiro, mas também se tornou um ícone de uma nova era para o futebol argentino. Ele tinha o poder de fazer o impossível parecer fácil, não apenas com suas defesas, mas com sua presença carismática e sua habilidade em lidar com a pressão. Após o torneio, o mundo assistiu ao Aston Villa se transformar em uma potência na Premier League. Martinez não era apenas uma peça-chave, ele era a alma do time.
Sua influência se estendia além dos campos, inspirando jovens jogadores que viam nele um exemplo a ser seguido. Ele representava a ideia de que, não importa quão difícil seja a jornada, com determinação e talento, é possível alcançar o sucesso. Os pênaltis se tornaram o seu domínio. Os adversários, temendo a mente astuta de Martinez, começavam a sentir a pressão antes mesmo de entrar na área. Ele não apenas defendeu 9 dos 24 pênaltis que enfrentou pela seleção, mas fez isso de forma a tornar cada disputa uma batalha psicológica. O momento em que ele dançava diante do batedor, fazendo provocações sutis, tornava-se uma arte, uma dança entre o goleiro e o atacante. Com o passar dos anos, seu estilo provocador gerou críticas e elogios. Alguns o viam como um antídoto contra a apatia dos goleiros tradicionais, enquanto outros o consideravam um exemplo de comportamento antidesportivo. Mas para Martinez, não se tratava de quebrar regras, era sobre trazer emoção ao jogo. Ele sempre deixava claro que seu objetivo era proteger a meta e, ao mesmo tempo, tornar o futebol mais intrigante. A trajetória de Martinez na Copa América de 2024 foi mais um capítulo emocionante. Ele continuou a brilhar sob pressão, defendendo pênaltis decisivos e ajudando a Argentina a se classificar. A cada defesa, ele solidificava seu lugar na história do futebol, não apenas como um grande goleiro, mas como um símbolo de esperança e perseverança para um país que, por muito tempo, lutou contra a adversidade. À medida que Martinez olhava para o futuro, ele sabia que ainda havia mais desafios pela frente. O mundo do futebol está sempre mudando e novos talentos estão constantemente surgindo. Mas a base que ele havia construído, de talento, trabalho duro e uma mentalidade inabalável, era algo que o diferenciava. Além das redes, ele começou a se envolver em iniciativas de caridade, buscando inspirar a próxima geração de jogadores. Ele visitava escolas e academias, compartilhando sua história e enfatizando a importância de acreditar em si mesmo, mesmo quando as chances estão contra você. Para Martinez, o sucesso não era apenas uma questão de talento, mas também de resiliência e trabalho em equipe. Enquanto os torcedores argentinos vibravam com cada defesa, a imagem de Emiliano Martinez se tornava sinônimo de um novo capítulo no futebol argentino. Ele era mais do que um goleiro, ele era um guerreiro em campo, um provocador astuto e um líder inspirador fora dele. O legado que ele estava construindo não era apenas sobre troféus, mas sobre a capacidade de inspirar e trazer esperança. A jornada de Emiliano Martinez nos ensina que, independentemente de onde você começa, é a sua determinação que molda seu destino. Com cada partida, ele continua a escrever sua história, um relato que ecoará nas memórias dos amantes do futebol por gerações. E assim, enquanto o sol se punha sobre os campos onde ele jogou, a lenda de Emiliano Martinez se tornava uma história eterna, repleta de emoção, paixão e superação.